Irmãos, abrindo em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Todos acharam? Amém? Gênesis 15, a palavra de Deus diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas. Marque essa palavra, não temas, tá, irmãos? Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Amém? Primeira coisa, eu vejo Deus por várias vezes falando ou chamando algum profeta, ou chamando algum servo para uma grande coisa, para alguma coisa grande. Deus, ele sempre fala: não temas, eu estou contigo. Por várias palavras, na Bíblia está escrito e registrado a palavra: não temas, eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Quando depois de Moisés, veio Josué, não foi? E quando começou o ministério de Josué, Deus lhe falou, se não me engano, mais ou menos umas 3 vezes: seja forte e corajoso. Deus estava animando ele, porque existia uma batalha. Deus sabia lá na frente, ele talvez não estava vendo, mas Deus sempre animando o profeta, falando: seja forte e corajoso, não temas. É uma coisa que nem eu falei agora, muitas vezes, porque quando vem o medo, irmãos, ele trava, não é verdade? Pois o pastor falou: Henrique, pregar amanhã. Foi sexta-feira, né? Mandou e-mail. Se eu tivesse com medo, eu posso ter a palavra, eu posso ter dom para algumas coisas, mas se eu tiver com medo, o que acontece? Trava. Você não consegue enxergar aquilo que Deus, que Deus está contigo. É que nem um parque de diversão, vamos ver. Quem tem medo de montanha-russa aqui? Alguém tem medo? Vamos fazer, por exemplo, nós estamos uma excursão lá, né? Vamos fazer uma excursão um dia, irmão. Aí estamos lá no Fujikiu Hairando. Um exemplo. Você tem medo, mas a galera vai. Aí vamos lá. Você vai lá. Trava, não trava? Porque você vê que lá você tem medo. E trava, você não consegue fazer. E quando vem o medo, você pode ver que trava as coisas. Que não tem liberdade, não é verdade? Você não consegue ter liberdade nas coisas porque tem o medo. O medo faz você travar. O medo, você não tem liberdade. E Deus, o que mais Ele quer? E o Espírito Santo, ele é um espírito de ousadia. Amém? Porque Deus, eu estou trazendo essa palavra porque muitos de nós vamos ser líderes de célula. Talvez nem todos vão pregar aqui, mas você é um pregador. Aleluia. No teu testemunho, no teu caixá. E muitas vezes você tem que ter ousadia. O Espírito Santo quantas vezes falou para você ir a pessoa e abençoar aquela pessoa, dar uma palavra, ou orar para aquela pessoa. Eu já fiz várias vezes, mas algumas vezes eu não fiz por causa do medo. O que o cara vai achar de mim? Esse cara é doido, não é verdade? Porque nós não temos essa ousadia. E foi falado que Deus assoprou esse espírito de ousadia, esse Espírito Santo, no dia do Pentecoste. Olha a vida de Pedro, quando ele era, 3 anos, talvez e meio com Jesus, sendo discipulado, mas na hora do vamos ver, eu não conheço Jesus. Mas o Espírito Santo, quando assoprou, existiu ousadia. Irmão, imagina ele pregar na frente de milhares de pessoas. E para conquistar e fazer ainda eles entenderem. Entendeu? Porque foi o Espírito Santo que convenceu aqueles corações. Mas se ele ficasse com medo, visse aquela multidão, ele não ia nem subir. Talvez ele subiu no lugar para falar alto. Assim diz o Senhor, que nos últimos tempos é ousadia. Essa primeira que Deus falou aqui, não temas. Eu vejo isso, uma palavra, talvez ela passe tão rápido, mas é uma palavra chave aqui, porque Deus ia mostrar algumas coisas. Então Deus também falou para ele: não temas. E é interessante que ele está falando, depois dessas coisas, eu vou entrar um pouquinho aqui, porque para nós entendermos, porque o chamado de Abraão, de Abraão, não foi grande por acaso, mas porque ele foi um homem justo para chegar nesse nível. No capítulo 14, não vou estar lendo, porque é muita coisa, mas aqui está falando, depois dessas coisas, teve uma guerra. Todo mundo conhece da guerra dos 4 reis contra 5? Sim. Teve aquela guerra e Ló foi pego, não foi? Foi pego, Ló, filho do irmão de Abraão, sobrinho que seria, amém? Glória a Deus, sobrinho. Só que ele foi lá conquistar de volta, não é verdade? E guerreou contra esses reis. E resumindo a palavra, ele teve a vitória, amém? Deus estava com ele. E ele fala aqui
se não me engano é no 14, quem está anotando, está mais ou menos 21, 22, 23, ele fala, porque quando você ganha uma batalha, você ganha todas as riquezas, não é verdade? É verdade. É que ele fala interessante, irmãos. Pode ver que isso não atrai ele. E Abraão já era um homem rico. Vamos dizer, os estudiosos falam que ele já era milionário, né? Pelo tanto que ele tinha, se for fazendo o dinheiro de hoje, ele era um milionário já. Agora imagina ele ganhar desses reis, resumindo, na verdade, resumindo não, ao todo é 9 reis, né? Então seria muito dinheiro. E ele fala aqui no 23, aqui, juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália. Você viu? Para que não digas que eu enriqueci Abraão, porque foi Deus que deu vitória. Amém. E ele não estava atrás de riqueza. Oh, Deus. Ele tinha uma visão, ele tinha uma promessa do Senhor. Ele obedeceu, né? Sai da tua tenda, e aconteceu várias coisas, e Deus foi testando ele. Foi acontecendo as coisas na vida, assim como acontece nas nossas vidas, amém? Vai acontecendo as coisas e Deus vai testando você. Não é à toa, como diz, né? Nada é à toa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi falado isso hoje? Então todas as coisas, para Abraão também, porque existia um nível, existia algo muito grande para ele, então ele precisava passar por tantas coisas. E Deus fala, né? Deus é um Deus de amor, irmão. Fala aí, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Talvez, não sei, né, como você foi criado, né? Eu quando era pequeno, quando trovejava assim, eu falava, nossa, Deus tá bravo, né? Quando você pensava assim, Deus tá bravo, tá trovejando, Deus tá bravo hoje. Né? Alguns pensam que nem Deus é Zeus, né? Aquele que tem um negócio assim barbudo. Mas Deus é um Deus de amor. Deus gostava de Abraão. Deus, ele dava bastante presente para Abraão. Você pode ver, não é verdade? Deus dava gados, é isso, é aquilo, porque Deus amava. Mas Deus, assim como nós amamos o irmão, não é verdade? Quando nós amamos nossas esposas, você dá presente, não é verdade? E quando nós estamos namorando, né, pastor Lau? Você dá presente, dá carinho, porque se ama. E Deus é a mesma coisa. Recebia também, né? Então é a mesma coisa, irmãos. Mas Deus não é só um Deus que queria dar presente. Deus queria um nível maior com a vida de Abraão. Era fazer aliança com ele. Aleluia. Aleluia, isso aqui é tremendo. Versículo 5, vamos lá, todo mundo. Então conduziu até fora e disse. Isso aqui é uma visão, Deus estava falando com ele. Na verdade, irmãos, vou ler antes de falar. Deus já tinha prometido, tá? No capítulo 13, se você for lá, lê lá em casa, tá? Está escrito as bênçãos do Senhor, que será com o pó da terra. Era uma grande, entendeu? Era grande as bênçãos de Abraão. Mas Deus estava fazendo o possível para atrair, sabe? Vamos ler. Depois eu falo. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu. Na verdade, eu já tinha falado isso. Mas conta as estrelas. Se é que podes, e disse, será assim a tua posteridade. E o que aconteceu, Abraão? Ele creu. Em 6 está escrito que ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputo para justiça. Amém? Amém. Como eu falei, vou dar um exemplo assim da hora. Quando eu estava namorando também com o Alessandro, a gente dava presente, tudo. Mas não ficou só nisso. Nós estamos casados hoje. Amém. Glória a Deus, né? Com 2 filhinhas abençoadas. Vai demais. Mas vai mais, né? Mas a gente foi rápido, foi tudo rápido, né? Que a gente, na verdade, eu pedi ela em casamento em 6 meses, irmãos. Aprende aí, jovem. Em 6 meses tem que ser homem de fé. Mas o que eu tava fazendo ali, né? Num restaurante chique lá, né? Com um anel já, entendeu? A aliança tem que ter anel. Mas eu estava falando não só de um compromisso com ela, mas eu estava falando de uma aliança. E Deus, ele quer isso, casar. Não é isso que Deus vai fazer com a igreja? Casar. Deus quer uma aliança com nossas vidas. Deus quer uma coisa séria. E eu vejo assim, Deus, na medida, eu creio assim, da nossa fé, na medida da busca ou da tua adoração ao Senhor, Ele responde. Quantos estão entendendo? Na medida da tua fé que você tem, porque a fé ela é comparada com a obra, amém? Não tem como você provar se você tem fé se você não tem obra. É verdade. Verdade, Senhor. Porque quem tem fé faz, irmãos. Sim. Não é verdade? Então, na medida da tua fé, e Abraão não era só justo, antes de ser ele homem de fé, ele era um homem justo.
E na medida da fé dele que ele tinha, e Deus começou a levantar ele grande e mostrar coisas grandes. E não era só promessa, porque quando nós vivemos só de promessa, porque a promessa um dia ela acaba, não é verdade? Se você viver só de promessa, irmão, um dia eu vou casar, acabou. Você vai casar e acabou, e a promessa é próxima, não é verdade? Deus tem promessa, mas o que Deus estava vendo aqui, ó, uma revelação que Deus tem me dado, Deus estava mostrando ele numa visão. Deus ele mostrou, vem para fora, agora olha para o céu. Deus estava mostrando uma visão. E eu creio que Abraão não estava entendendo, irmãos, assim como nós não entendemos, porque é muito grande. Será que Abraão estava vendo que ia vir não Salvador Jesus? Eu creio que não viu tudo isso. Essa genealogia tão grande, não é verdade? Que havia um Salvador, que havia um rei, talvez não de primeira, mas Deus estava mostrando uma visão clara. Olha para os céus como as estrelas. Antigamente as estrelas eram bem mais, irmãos. Hoje, por causa de bastante luz, assim, os teólogos falam. Você pode ver, você vai numa montanha onde não tem nada, as estrelas são mais, né? Tem mais estrelas. Você fala, nossa, o céu é assim tão bonito, você fala, né? Uma vez eu fui no Brasil, lá no mar, não tinha nada, eu deitei lá no barco, assim, comecei no barco, me sugoi, né? No barco. Aí eu comecei a olhar para o céu, nossa, é tão bonito o céu, né? Amém. Esse céu não existe no Japão. E eu creio que foi mais sugoi, né? O que Deus torrou, irmão. O que Deus tinha para Abraão, essa visão, e ele creu. E a palavra diz que ele creu. E é isso que Deus faz, não só na vida de Abraão, porque eu quero trazer as mesmas bênçãos de Abraão, irmãos, está sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amém, Jesus. Dessa multidão, desses filhos que, né? Pastor Lau, cheio de filho aí, vai ter mais ainda, amém? Oh, não sei como vai conseguir, mas, né? Sobe na obra. E muitos de vocês, não só o pastor Lau, pastor Amistad, todos. Não precisa ser pastor para discipular, irmão. Toda esta igreja. É errado isso, é errado você pensar que o que está aqui tem mais unção do que está. Não, irmãos. Se você entender o que é servir, nós somos sacerdote do Senhor, nós somos chamados. Foi ministrado pelo pastor Lau. Nós somos rei, né? E sacerdote. Nós somos, que a coroa não caia no coração. Somos reis com coração de sacerdote. E o que é um sacerdote? Aquele que preocupa com as coisas do Senhor. Você preocupar com as coisas do Senhor não é só preocupar na limpeza, não é mais preocupar com a alma, porque a riqueza do Senhor são as almas. Oh, Deus! A riqueza do Senhor são as vidas. É verdade. Por isso que nós fomos lá clamar. Eu já estava rouco, irmão. Eu estava clamando lá por um propósito, para que Deus realmente quebre. Por entendimento que nós estamos lutando contra principados e potestades. Por isso você jejua, você paga um preço. Não precisamos ficar falando isso, mas tem que surgir de você, porque nós estamos lidando com isso. Por isso que não é fácil, por isso que vem luta, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Em nome de Jesus, recebe esta palavra. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus quer fazer uma aliança. Oh, Pai, Pai. E para fazer uma aliança, vamos ler bastante a palavra, amém? O dia viu? Quando vocês forem ministrar lá numa cela, opa, o que eu vou ministrar? Lê a palavra. Lê a palavra, aí você fala para a garotada, entendeu? Você fala, não entendeu? Lê de novo, então de novo. Aí você vai ver, já passou 30 minutos, 40 minutos, agora vamos orar, amém? Aleluia! Não tem segredo, o Espírito Santo faz, irmão. O Espírito Santo está no controle. Os discípulos estavam assim, preocupados, o que eu falo? O que a gente fala? O que a gente fala? Aí Jesus corta eles, o Espírito Santo que está em vocês, Oh, aleluia. há de falar. Em nome de Jesus, amém? Receba a palavra em nome de Jesus. Aleluia, muita alegria aqui, irmãos. 15:9. Respondeu aqui, antes de ler, eu vou falar que isso aqui é que ele entendeu, tá? Daí, do versículo 9. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aqui está falando sobre, ele ia sacrificar, tá, irmãos? Aqui está falando, saiu uns 4 tipos aí, mas é o nível de, vamos dizer, prosperidade que tinha na época de sacrifício. Tá vendo que a pombinha ela é bem baratinha, né? Você vai comer uma pombinha, acho que uns 5 mil, 10 mil, no máximo, né? Agora um cabrito, 500 mil, 1 milhão, sei lá, né? Mas representava todos os níveis, amém? E ele pegou todos os níveis para sacrificar do melhor ao Senhor. Era um pacto, porque ele entendeu da aliança e ele estava fazendo isso com Deus, amém? E ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio, ele pôs em ordem as metades umas defronte das outras e não partiu as aves. As aves apenas desciam sobre
cadáveres, porém Abraão as exortava. 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para o teu pai e em paz serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve dessas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aquele, tá vendo? E naquele mesmo, 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência está na terra, desde o rio, ele começa a mostrar, do Egito até a grande rio Eufrates, amém? Ele entendeu, irmão. É por isso que eu falei, a medida da fé que Abraão tinha. E isso é da nossa vida também, da medida que nós buscamos, da tua busca de santidade, vai ser medida de autoridade, porque a santidade tem a ver com autoridade. Quando você busca santidade, você vive em santidade, você tem autoridade no reino espiritual. Satanás não pode, pegar nos teus filhos, não pode tocar, não pode fazer coisas, mas quando nós damos brecha, por isso que acontece. Eu quero falar um pouquinho depois disso, sobre as consequências. Então foi esse nível, e Abraão, Deus fez o máximo possível para trazer ele, e ele entendeu, e ele fez isso, irmãos. Quando você entende, a fé fala o quê? Você tem que ter obra. Então se você entende, você não pode falar isso. Se você fala que entende e fica lá na boa, você não entendeu, amém? Quando você entende, você intercede. Quando você entende, você está lá, você está clamando. Por mais que você não pode estar lá junto, não. Ontem clamamos, mas eu creio que eu estava orando. Quando você tem entendimento, mas você está no teu caixá, na fábrica, intercedendo. Porque muitos não tem como, né, irmão? Não tem como generalizar tudo, nos trabalhos. Tem que trabalhar, né, irmão? Então, mas está intercedendo junto. Isso é o corpo de Cristo. Você não está, mas você está junto. Você está intercedendo. Quando você está intercedendo, você está junto. É verdade. Amém? Mas o triste, uma está entrando, o triste é quando a gente quer fazer da nossa maneira. Esse é o mais triste, quando Deus ele tinha um chamado, Deus tinha uma visão, Deus tinha uma promessa e fez aliança. Mas o que aconteceu? Antes de eu falar, Abraão já que era 75, 76, né? Já era velhinho, é idoso, né, irmão? Não tão muito velho. Mas o triste é que ele quis resolver com a sua própria força. Vamos lá, capítulo 16, para nós entendermos. Eu vou estar lendo tudo. Você viu? A estratégia é ler, tá, irmãos? Não está lendo aqui 16, para nós entendermos, né? Podia estar explicando, mas para nós entendermos melhor, vamos estar lendo tudo. 16, fala sobre a Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Esse era o problema, né, irmãos? Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, a sua serva, e deu por mulher de Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos, passou 10 anos, irmãos, na terra de Canaã. Ele a possuiu, ele concebeu, vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, e eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, repousou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. Irmãos, na verdade aconteceu várias coisas, já começou a acontecer aqui a consequência. Aí teve contrito, você pode ver, né? Sarai e Agar começou a ter aquele negócio de inveja, tudo. Até que ela fugiu, né? Ela não suportava Agar, todo mundo conhece a história, amém? E ela não suportava, ela saiu,
Mas o anjo do Senhor foi atrás dela. Eu não sei se foi um cara de asa assim, mas acho que foi talvez um homem enviado, né? Quando fala na Bíblia, fala anjo, talvez a gente imagina um de asa assim, mas nem sempre é assim, tá, irmão? Foi um anjo do Senhor para falar, não é assim. E ele fala uma palavra interessante, humilha-te diante a tua senhora, porque ela era autoridade. Amém. Ela não podia sair daquele jeito. Vai lá e humilha-te. Conserta esse negócio. E vai lá, volta lá. Porque a promessa era grande. E o anjo ainda fala assim, no 10, se você que anota, está escrito que... Porque Deus ele prometeu que ia ser uma grande nação. Abraão, Sarai errou, não errou? Mas Deus prometeu que ia ser essa promessa. Deus nunca poderia mudar, porque Ele liberou. E foi uma grande nação. E o anjo foi lá e falou, olha, vai ser uma grande nação a tua descendência. Está falando para Agar. E vai colocar o nome de Ismael, né? Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E nasceu Ismael, irmãos. E a maior tristeza é quando o grande erro da nossa vida é tentar a nossa vida fazer da nossa maneira. Bem, Deus tinha promessa, Deus mostrou, mas eles já estavam velhinhos. Nós lemos aqui, passou 10 anos. 70, e aqui fala, quer ver? Vamos ver aqui, para a gente entender melhor. 15:16. Agar deu à luz o filho de Abraão, do seu filho, dera Agar, chamou Ismael, que nem eu falei agora. E Abraão, de 80 e quantos? 6 anos. Passou 10 anos, irmãos. Já não é fácil, né? Ganhou uma promessa já com, né, idoso já. Imagina, você vai ter um filho, mas a mulher é estéril ainda por cima é velhinha, né? Já está de idade avançada, 70 e não sei quantos anos, para ter um filho, né? Não que, amém? Para ter um filho, amém? Mas passou mais 10 anos e a promessa não vinha. Imagina, eu creio que... O que é 10 anos, cara? Vamos contar de 1 até 10? Nihongo. Ichi, ni, san, shi. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3 e... Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyuju. Depois a gente faz uma aula de Nihongo, né? Outro dia. Amém? Em nome de Jesus, pra gente pregar. Mas, você pode ver que só de contar de 1 até 10, a gente cansa no 6 e 7. Imagina 10 anos, irmão. Você viu? 10 anos. Eu tô casado 6, 7 anos, mas acontece tanta coisa, né? 2 filhinhas nasceu, acontece tanta coisa, tanta luta, tanta, né, crise, foi isso, foi destino, acontece tanta coisa em 10 anos. Talvez, conjecturando aqui, por várias vezes, talvez já conversavam, né? Mas eu creio que Sarai, como uma mulher de Deus, e olhando para Abraão, conhecendo que ele era um homem de Deus, o que ela esperava do seu marido, eu creio que era essa daqui, eu creio. Nós estamos já com uma idade avançada, mas se Deus falou, Abraão, não, Abraão falando, né? Queria que falasse para Sarai, Deus falou para mim, nós já estamos com uma idade avançada, mas eu creio, né? Não está dando filho, não está vindo, mas você é minha mulher. Tinha serva, mas não podemos confundir, tá, irmãos? Não era para ele deitar. A mulher de Abraão era Sarai. Então a resposta, eu creio que essa palavra, eu creio que como homem de Deus, ela esperava do seu marido. É com você, sabe? Você é minha mulher, é com você só. E se Deus falou para mim, aleluia, Ele falou e vai cumprir. Mas a primeira oportunidade que Sarai falou, deita começava, ele falou, vamos resolver agora, não é verdade? Terrível. Fala misericórdia. Misericórdia. Primeira oportunidade que teve, ela falou, deu uma palavra, falou, vamos resolver então logo. Então veio a consequência, que Deus tinha prometido que ia vir, e era dela, e Ele fez com as suas próprias forças. Nós geramos muitas vezes, vamos trazer na nossa vida espiritual, nós trazemos muitas vezes, e geramos muitas vezes coisas da nossa força. Deus tem promessa, e a promessa não é de um dia para o outro. Nós entendemos aqui, esta igreja também, né, pastor? Quantos anos? 20 anos? 20 e pouco? Você pode ver que foi muito choro, né? Pastor Messai desde o começo. Não foi gerada de qualquer jeito. Eu estou 4 anos e pouco, vou para 5. Vai ser mais, né? Vai estar 10 anos juntos. Mas foi gerado tempos
E parece que as coisas não acontecem muitas vezes, né? Parece que só há mais luta do que parece que vitória, na verdade. Parece que vamos lá, apostólico, vamos lá e não vai. Porque as coisas de Deus, o tratar de Deus é diferente. Uma coisa Deus está trazendo entendimento para toda a igreja. E nós temos esse entendimento. Nós somos corajosos. Deus está conosco. Não temos Abraão. Deus mostrou a visão. Nós temos uma visão. Na verdade, MD, ela disse, o que nós temos que fazer? Batalhar na visão. Por que a Igreja da Paz prospera e cresce daquela maneira tão sadia e tão grande? Porque eles têm uma visão de Deus e batalham naquela visão. Tem uma importância fazer outras coisas? Fazer jovem outras coisas? Não tem. Mas eles trabalham na visão. Eles batalham pela visão. É claro, o culto de oração não pode terminar, tem que orar, mas a nossa identidade tem que ser isso agora. Batalhar pela visão. Nós ganhamos uma visão. Abraão falou que creu, mas nas circunstâncias que vai acontecer, tá, irmãos? Não só na igreja, no caixá, na tua vida, no casamento, nos teus filhos. Amém? Vai acontecer tanta coisa. E Deus permite essas coisas, não é verdade? Para o nosso crescimento. Deus permite tantas coisas. E uma das que Deus já delegou e deu para nós é o livre-arbítrio. Você tem a escolha disso, né? Deus não obrigou Abraão a deitar com Agar. Ele decidiu com a Sarai. Vamos resolver então, quando nós já estamos realmente idosos, já estou com 80 e poucos anos, então vamos lá. E teve a consequência. Sabe qual é a consequência, jovens? De ter Ismael? Sabe essa briga, né, de Palestina, de Gaza, que está tendo até hoje lá? Todos esses muçulmanos contra o cristianismo, você viu quantos cristianismos que morrem, né, contra o povo judeu? É por causa disso. Antes de Jesus aconteceu isso. E você viu a consequência? Até hoje nós sofremos. Nossos irmãos morrem por essa consequência. Não estou culpando Abraão, tá, em nome de Jesus, mas é a consequência para nós entendermos, em nome de Jesus, como é, o que é gerar pela nossa força, nosso entendimento. Não, tem vezes que a gente luta, né, com o nosso intelecto, que não é nada, vale nada diante de Deus. Não, assim é melhor, e vamos lá. Nós já temos uma visão. E não vai ser de um dia para o outro. Quantos anos já está ministrando? 3 anos já, né? E ainda o pastor lá tem que estar lá para eu entender ainda. Então, estou sendo sincero, para nós entendermos ainda com o líder. O pastor lá gasta 3, 4 horas para eu entender. E nós estamos assim, eu estou ministrando isso porque está começando de mim. E eu estou entendendo agora, depois de tantos anos, irmão. Por isso que é necessário uma paternidade, um homem lá cheio de estar falando para você. Amém, glória a Deus. Não sei onde eu estou, mas eu sei que Deus está falando aqui forte. Eu lembrei de uma palavra que a pastora Vera, né, pregou. Ela falou o que é gerar pela força. Ela deu esse exemplo também, eu lembrei agora. Ela falou o que é gerar Ismael. Irmãos, não gere nenhum filho espiritual, um discípulo pela força. É difícil, né? Não é difícil? Difícil gerar. O Dani está numa bênção, mas glória a Deus. Isso daqui é bem sumiço, irmãos. Em nome de Jesus, dou glória a Deus. Mas em nome de, não é fácil lidar com as pessoas. Mas não gere. Eu tenho 2 filhinhas também, eu discipulo minhas filhinhas. Amém. E além de cuidar e amar minha esposa, eu discipulo minhas 2 filhinhas. Sabe como? Algumas mães, para a glória de Deus, né, as professoras da escola dominical aqui, falou, como que se faz para aquela hora, ela é uma adoradora. Irmãos, eu nunca falei, Nicole, vem cá e vamos orar. Eu nunca. Eu sempre dei exemplo, orando junto com a minha esposa. Amém. Eu nunca vou conseguir gerar um filho para ser adoradora se eu não for um adorador em casa. Isso aqui é forte. Espírito Santo. Agora, em nome do Senhor. Eu nunca falei para ela dançar aqui, irmãos. Eu nunca falei. E nunca impedi. Porque eu sei que está gerando. Nós dançamos juntos. Isso aqui é a intimidade de nós, famílias, com Deus. Mas nós dançamos juntos na alegria em casa, irmãos. É tremendo. Aleluia. Eu não venho aqui só porque eu vou me sair e começo a dançar aqui porque é legal, todo mundo tá vendo. Estou nem preocupado com isso, irmão. Na verdade, eu nem tenho dom. No começo foi porque o Senhor me escolheu, eu falava. Os meninos sabem, os meninos... Henrique é assim, Henrique, o ritmo, entendeu?
O Black tá cansado. Ah, mas esses meninos são bênçãos, eu amo eles. Eles sabem disso. Aleluia. Ah, Jesus. Mas você nunca vai gerar, irmãos. Se você não for um homem de oração, você não pode falar, você tem que orar, você tem que ser assim, mas você tem que começar. Você não pode falar, irmãos, igreja, vamos lá, ergue um altar se você não estiver erguendo um altar. Você não pode ministrar sobre a aliança se você não tiver aliança com o Pai. E o Espírito Santo está falando sobre a aliança. Eu não sei como que está a tua aliança com Deus. Deus sabe da tua história. Eu sei que todos nós temos lutas e jamais Deus vai tirar a luta, irmãos. Você nunca pode falar, Deus, tira essa luta. Não, você tem que me dar vitória. Me ajuda a vencer. O que eu preciso aprender? Porque quando nós não aprendemos, você não pode subir de nível. Porque Deus não vai contra a palavra. Sim, Deus. De glória em glória, você tem que vencer para ir de glória em glória. Arabassuda canta. Em nome de Jesus. Nós somos livres, irmãos. Que nem eu falei, nós temos livre-arbítrio, nós somos livres para decisão. Amém? Abraão teve. Mas livre para nós decidirmos a consequência nós não temos. Recebe esta palavra. Eu vou falar de novo. Livre para decidir as consequências nós não temos. É verdade. Davi, o caso de Davi foi forte. Ele viu um negócio lá já, né? Foi diferente com José, né? Que ele fugiu, né? Mas ele pecou. Davi tinha escolha. Por mais que ele viu uma mulher lá, ele teve escolha. E o que aconteceu? A casa dele, cara, começou a ter morte, começou a ter fúria, quis matar Davi, mas não é reconhecido ele como um homem pecador. Por quê? Porque a atitude dele foi diferente. Ele arrependeu de coração. Foi diferente de Saul. Saul preocupava com o nome, Davi estava nem aí com o nome dele. Ele queria adorar o Pai, ele reconheceu seus pecados. Por isso que foi um homem e é reconhecido como homem segundo o coração de Deus, porque é isso que ele queria agradar. Porque errar todos nós erramos, amém? Estou dando um exemplo aqui, não estou pensando em casa de ninguém, amém, irmãos? Em nome de Jesus, porque acontece. E Deus nunca vai ver o teu pecado. Deus quer ver o teu coração. Se você tem um coração de arrependimento, amém, um coração reto diante de Deus, um coração que preocupa, um coração, se você está preocupado com o que as pessoas vão falar, ou um coração que está preocupado com o que Deus vai pensar de você. Esse é o mais importante. Eu não sou pregador assim, profissional, mas eu não tô aqui nesse altar preocupado com o que vocês vão achar de mim. Mas o que Deus tem falado comigo, eu quero ser simples. Em nome de Jesus, essa geração vai ser simples, mas em entendimento, irmãos. Cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. Por isso que Deus fala para vocês não temas. Eu tenho aprendido isso com o pastor comendo. Porque no começo era sempre, né? Abre o culto, abre o culto. Eu nunca falei não pro pastor, irmãos. Eu nunca falei não, porque eu me lembro, né? Que eu nunca falei não. Mas é uma oportunidade, agarra, irmãos. Na célula vai, você vai ministrar hoje. Nunca tema. Que nem eu falei, a estratégia é ler, viu? Aí você fala, não entendeu? Vou ler de novo e ora. Mas Deus está contigo, irmão. Na simplicidade, muitas vezes a gente pensa, tem que ser assim, né? Você já viu aquelas pessoas, para ser pastor tem que ter teologia de 4 anos? Amém, isso é bênção, irmão. Mas não limita Deus. Deus. Os discípulos passou para teologia? Não. Não passou, irmãos. A gente coloca regras. E quando nós colocamos regras, nós ficamos religiosos, não é verdade? É que tem que ser assim, e você começa a ver, né? Que vai começando a morrer. Porque nós colocamos regras. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O mundo ele oferece várias coisas, amém, irmãos? Já vou terminar. O mundo ele sempre vai oferecer várias coisas, né? Amém, irmão? Nas circunstâncias, estou falando. Eu estou querendo basear na palavra. Várias circunstâncias. Vai oferecer vamos dizer. Mas você não vai lá e deitar, amém, irmãos? Não nesse sentido, mas em outras coisas. Nós não vamos se prostrar para as coisas do mundo, amém? Principalmente Mamon. A gente lutou muito com esse principado ontem. Mamon não vai mais reinar, irmãos. Tem que começar de nós. Porque se nós declaramos, Mamon, em nome de Jesus, aqui pertence a Deus. E se nós vivemos com Mamon dentro, não vai. A riqueza não pode dominar. Você não pode viver pelas riquezas. As riquezas vão passar, irmãos. As coisas da terra não vão. Não queira riqueza, queira um homem que é dono da prata do amém. Marcos Bruno sempre fala, não queira unção, queira um ungido, né? Amém. Não queira riqueza, mas deseja o dono do ouro e da prata. É isso que Deus tem falado para mim, deseja isso. Porque se você pensa que ter riqueza é feliz, você está enganado, irmão. Está enganado.
É o que mais mata essa geração e é onde nós pisamos. Nós temos que entender o que Satanás tem colocado. E um deles principal se chama Mamão. Nós precisamos lutar sério contra isso. Não estou falando que você não pode... Né, um termo bonitão aqui, né? Não é de marca, mas você pode, tem que investir bem. Você é um filho de Deus. Cara, Deus é... Né? Eu falei de presente, Deus quer sandália nos pés, é capa de paternidade, amém? Deus quer isso, que você vista como filho de Deus. Mas Mamão não pode reinar. Amém. Em nome de Jesus. Uma das minhas, não sei se foi o pastor, né, lá o que está cobrindo eu, uma das minhas lutas é isso, irmãos. Eu sei que vocês passam por isso. Eu tenho projetos, eu tenho, né, amém, em nome de Jesus. Mas que isso não possa na minha vida. Não possa ser em primeiro lugar, amém? Eu sei que Deus tem vários planos sobre a minha vida, mas eu não quero que isso domine. Você tem que dominar essas coisas, amém, irmão? Não deixar dominado e viver para isso. Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus. Amém, Deus. E passou vários anos, irmão. Ele estava com 86 anos, a promessa cumpre. Eu vou resumir aqui, mas está no 21, se você está marcando. Que Isaac nasce depois de mais anos. E eu vou resumindo ainda, já falando que Abraão não viu essa geração de estrela, amém, irmãos? Que nem talvez o nosso pastor querido, batalhando 20, não sei quantos anos, irmãos. Talvez ele não vai ver aquela promessa que Deus prometeu para ele. Mas ele creu. E no final ele creu, irmãos. E creu Abraão, diz a palavra. E saiu, né? Nasceu Isaac. Nos 100 anos, irmão, impossível. Os teólogos falam, né, que antigamente era diferente. Não estou falando de Noé antes, que vivia quantos? 700, 900 anos. Amém? Era o normal. Mas de Abraão, que nessa época também é um pouco diferente. Então ele era mais gay, que vamos dizer, por causa da alimentação do raio, né? Não vamos entrar aqui, mas eles eram mais gay, tá bem? 100 anos gay, teve filho, irmão. Hoje em dia é de tão combine, né? Irmãos, em nome de Jesus, combine e mata, viu? Combine, ó, é profético isso aqui, hein? Sério mesmo. Temos que ter entendimento, sabe por quê? É verdade. Profético, irmão. Eu vi uma pesquisa no documentário falando que combine mata por causa daqueles no conservante. Conservante, né? E dá muita câncer no Japão por causa disso. Receba isso, irmão. Não temos tempo, né? Mas faz de tudo para não comer só combine. Combine mata, irmãos. Jovens não comem combine. Capurá me mata, irmãos. Deus tem o melhor para você, amém? A desculpa é porque não tem tempo. Eu mesmo estou monstro, não tem nem tempo de dormir. Mas estamos lá, em nome de Jesus, amém? Quantos entenderam? Amém? Uma palavra simples, mas objetiva. Que Deus falou, quando chama o teu servo, Deus tem chamado cada um de nós. E Deus ele fala nessa manhã, não temas. Que Deus vai começar a fazer coisas grandes, amém, irmãos? Quando você recebe essa palavra? Amém, Deus! Não temas então, porque Deus está falando, eu estou contigo. Amém? Porque nós falamos, o Espírito Santo está aqui, amém, irmãos? Foi derramado e quando derramou já está aqui. Nós não precisamos sentir para falar, não, ele está aqui agora. Nós temos... Não, irmãos. Não precisamos ter um som de música falando Espírito Santo para começar a adorar a Deus. Deus ele delegou, falando, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Amém? Então se você sentir ou não, se você está triste ou não, Deus está com você. Se 2 ou 3 estão reunindo o nome do Senhor, Deus está com você. Aleluia! Em nome de Jesus, no teu caixá, na tua luta, Deus está com você. Na tua perseguição, Deus está com você. Nos teus desânimos, Deus está com você. Na tua alegria, Deus está com você. Na tua vitória, Deus está contigo. Na tua, irmão, está até na derrota, muitas vezes não dá certo, mas Deus está contigo. E levantando, vamos lá, filho. Deus está contigo, não temas, eu estou contigo. Deus tinha promessa, mais do que promessa, Deus tem uma visão, assim que Deus tem dado uma visão sobre as nossas vidas. Eu te convido a levantar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo, erguendo um clamor. Deus não tem só uma promessa, que nem eu disse, a promessa um dia ela acaba, meus irmãos. É uma visão que Deus tem dado para todas as nossas vidas. Nós vamos batalhar. Foi falado, né? Atos 2, eles viviam não só em união, e união em tudo, irmãos. Vamos fazer tal coisa? Eram unidos. Amém, Deus. Vamos pagar a igreja lá? Eram unidos. Oh, Deus. Existia união. E onde existia a união de Deus, existia o quê?
milagres. A palavra de Deus dizia milagres. Não só isso, era almas através de almas sendo curado, sendo restaurado, sendo salvo, porque existia união. Eles entendiam a visão que Deus tinha dado para eles. Aleluia. Em nome de Jesus, existe uma aliança. Eu não sei como está você. Irmãos, nós temos um costume de falar, vem aqui na frente que nós queremos, mas na verdade tem que dar liberdade. Antes do ministro falar, nós vamos orar. Você não precisa falar, vem na frente, irmão. Se você quiser, vem na frente, em nome de Jesus. Mas se você não quiser, fica aí mesmo, porque nós vamos, né, Espírito Santo. Eu quero que você fale com Deus nessa manhã, porque Deus, ele tem uma aliança. Mas assim como foi Abraão, irmãos, Deus fez o possível para que ele entendesse. Ele trouxe Abraão para ele, entendeu? O nível de fé dele foi o que ele começou a falar com ele forte. E Deus quer aumentar o nível de fé. Deus quer aumentar o nível de visão, porque Deus tem dado uma visão e você tem que entender essa visão. Você tem que não só entender, mas entrar de cabeça e corpo tudo pela essa visão que Deus tem dado. Porque uns vão crescer acreditando e outros não vão, irmãos. Isso que acontece, é nítido. E você tem que entrar nessa visão. Você tem que entrar nessa palavra que Deus tem dado já para nós. Que está no coração de Deus. É discipular, não é mais outra coisa, irmãos. É ganhar as vidas e cuidar bem delas. Olá, baixou, decanta. Em nome de Jesus. E não gere por último. Agar, fica essa palavra. Não gere teu discípulo, não gere ninguém, não gere nada com as tuas forças. Porque Deus tem dado. Então, a palavra de hoje, irmão, seria não se precipite nas coisas do Senhor. Essa é a palavra, irmão. Não precipite.